Se você assistiu ao filme Momo e Rosa e dele gostou, e ainda não leu o livro que o originou, não sabe o que está perdendo. Como acontece na maioria desses casos, o livro é infinitamente superior ao filme, que, embora sendo um bom filme, não consegue dar conta, ou talvez nem tenha sido esse o seu intento, mas não dá conta de questões muito interessantes que o livro aborda. Eu gostei tanto do livro que cheguei a fazer um escrito aqui num papel para me guiar e não me esquecer daquilo que eu gostaria de dizer. O livro tem como narrador um menino de idade incerta, o Momo, que vive criado, está sendo criado por uma velha prostituta que já não exerce mais a sua profissão e que cuida de meninos e meninos, filhos de outras prostitutas. Aparentemente, vejam só que eu disse aparentemente, a história trata da amizade entre este menino e a velha Rosa. No entanto, me parece ser bem mais do que isso. Na sua ingenuidade, o menino narra as coisas tais quais ele as vê e atribuindo-lhes um sentido que nós, leitores, sabemos ser parcialmente correto ou totalmente incorreto. E são essas situações por ele assim narradas que contam, no meu entendimento, a história que importa, subjacente à história que ele conta. E é justamente a diferença entre aquilo que ele diz e aquilo que o que ele diz encobre que faz do livro uma narrativa diferente, interessante, de temas sobre os quais tanto já se escreveu. Para mim, o livro, mais do que uma narrativa de uma amizade entre um filho de uma prostituta e uma prostituta já velha que cuida dele, é a história das grandes dores e da demonstração de que o ser humano pode estar acima das diferenças, proporcionando solidariedade onde, em geral, encontramos o preconceito. É um livro sobre a perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra e das consequências emocionais que ficaram naqueles que sobreviveram. Sobre a possibilidade de paz entre judeus e árabes, sobre o abandono, sobre a necessidade intrínseca do ser humano de ser amado e de ser reconhecido como alguém. Por que eu digo que ele é um livro que vai trazer, vai falar sobre a perseguição dos judeus de uma forma diferente? Vejam, a Madame Rosa, segundo nos conta o Momo, ela era uma judia nascida na Polônia e tinha se abrigado, é essa palavra que ele usa, em Marrocos e na Argélia, motivo pelo qual ela havia aprendido a falar o árabe. A essa informação, ele diz também que ela sabia falar judeu, é essa palavra que ele usa, por ser judia. Seguem-se outras informações sem que haja qualquer referência a por que ela havia se abrigado no Marrocos e na Argélia. Então, aquilo que para ele seria uma simples enumeração de lugares onde ela havia morado, já nos mostra que a Madame Rosa passou pelo nazismo e dele se abriga, ou seja, se esconde no Marrocos e na Argélia. E, assim sendo, falar árabe não se torna só uma questão de aprender a língua dos habitantes locais e para poder com eles conversar, mas também
um modo de ocultar a sua condição judaica. Somente na página 16 vai aparecer a informação de que ela havia estado em Auschwitz. Informação que é dada pelo menino do mesmo modo como as informações anteriores, como se ele estivesse dizendo que ela havia estado em qualquer outro lugar. Para ele, esse nome não diz nada. Muito embora, após ele nos informar que ela havia estado em Auschwitz, ele disse que depois de ter saído de lá, só tivesse tido aborrecimentos. E nesse momento, quando ela diz a ele que só havia tido aborrecimentos, ela começa a chorar copiosamente. A Madame Rosa tinha documentos falsos, feitos por um comissário de polícia, também filho de uma prostituta e judeu como ela. Haviam se conhecido num lar judeu na Alemanha e só não haviam sido apanhados por engano. Então juraram que nunca seriam apanhados. E diz Momo, era graças a ele, a esse comissário de polícia, que Madame Rosa tinha documentos que provavam que ela era outra pessoa como todo mundo. Que ela era outra pessoa, vírgula, como todo mundo, ponto. O final da frase leva a uma duplicidade de sentido. Ela era outra pessoa igual ao todo mundo, isto é, não judia, ou todo mundo tinha documentos falsos? Porque naquele bairro simples onde viviam os desprivilegiados, socialmente falando, a maioria tinha documentos falsos. A naturalidade com que o menino nos conta que a Madame Rosa tinha documentos falsos, aliás, ele também os tinha, parece nos dizer, ok, aqui é assim, no nosso bairro, no nosso prédio, todos têm documentos falsos. Mas nós, leitores, sabemos que temos nessa mudança de identidade a marca do medo legado pela passagem em Auschwitz. Mais dados sobre o nazismo que a gente encontra nas entrelinhas do livro e do que isso fez na Madame Rosa, eu não vou dizer porque, como se fala em relação ao cinema, não vou dar spoiler. Mas vou falar um pouquinho sobre a possibilidade de convivência entre árabes e judeus. O Momo era árabe, o nome dele era Mohamed. E Madame Rosa tinha um amigo, que era o seu Ramil, um árabe. Então já começamos por aí, uma judia amiga de um árabe. E ela é tão preocupada com as raízes, com as identidades das crianças de quem ela cuida, que ela vai procurar o seu Ramil para que ele ensine ao Momo não só o árabe, mas também que o introduza no estudo do Corão. Essa preocupação da Madame Rosa em preservar as identidades, a gente também encontra em relação a um outro menino que ela cria, o Bananias, que é um africano, e que ela faz visitar famílias de negros. E ela diz para o Momo o seguinte, ele precisa ver negros, sem isso mais tarde não vai se associar. Então o que nós vemos aqui é como é que nós podemos dizer, o respeito à origem das pessoas e o desejo de que elas possam ter identidades, que elas possam se identificar com a sua origem. Sobre o abandono e a necessidade intrínseca do ser humano de ser amado e de ser reconhecido como alguém, isso aparece muito no livro. No filme tem uma cena em que aparece uma leoa e simplesmente ela aparece, depois desaparece, a gente
chega até a compreender que ela possa ser uma projeção da imaginação da criança, mas mais do que isso a gente não sabe. No livro, nós temos a informação de que Madame Rosa dizia ao Momo que o mundo natural era muito melhor do que o mundo dos humanos, porque no mundo natural as mães não abandonavam seus filhos e os defendiam com muita garra. E para ela, o maior exemplo disso eram as leoas. Então o Momo, na ausência da sua mãe, na sua tristeza de não ter mãe, ele imaginava que à noite ele abria a porta para a sua leoa e que a sua leoa vinha e ficava com ele e o ninava e o protegia. Ora, o que é isso senão a necessidade do ser humano de ser amado? Há um momento em que ele deseja ser um policial e ele diz assim: eu gostaria de ser um policial porque eles detêm as forças de segurança e eu achava que era o que havia de mais forte. Só que um pouco mais adiante ele diz que ele quer ser um terrorista e diz assim: quando eu tivesse maioridade legal, com desvio de aviões e tomada de reféns como na TV, para exigir alguma coisa, ainda não sei o que. Mas não será café pequeno. Então, aparentemente, são desejos opostos, mas na verdade são apenas as duas faces de uma mesma necessidade. A necessidade de ser visto, ser reconhecido como alguém, ser notado, sair daquele limbo de exclusão social e amorosa que faz dele um ninguém. Há muitas outras situações em que nós podemos ler, tanto no texto como no subtexto, que é aquilo que nós costumamos chamar de entrelinhas, essa necessidade premente do mundo. Mas eu também não vou aqui apresentá-las, porque posso tirar o gosto da leitura. Ele é um livro fascinante e eu acho que sim, ele é o livro que conta a história de uma amizade improvável entre um menino e uma velha prostituta, né? Ele também fala dessas questões dos sofrimentos que ficam e dos medos que ficam nas pessoas que passaram pelo nazismo. Ele é um livro que fala da possibilidade de vivermos sem preconceito. Ele é um livro que fala da necessidade de ser amado e de se autoafirmar. Tudo isso é verdade. Mas além disso, para mim, ele é um livro que veio a ser a resposta a uma pergunta que o Momo faz ao seu Ramil bem no início do livro, que é a seguinte: seu Ramil, é possível viver sem amor? Então, trago hoje a sugestão de leitura do livro A Vida pela Frente, que infelizmente não estou com ele aqui para mostrar a capa, mas é fácil de encontrá-lo. A Vida pela Frente. Vocês vão adorar. Boa leitura.